Vamos bater um papo super legal hoje, né? Dúvidas frequentes dos meus pacientes, dúvidas frequentes dos meus familiares, dos meus amigos, assim, são dúvidas recorrentes, né? Nós vamos tirar algumas dúvidas, né? De alguns alimentos que nós temos no nosso dia a dia, gente, que nós consumimos no nosso dia a dia, e que surge dúvidas se realmente esse alimento é saudável, se ele influencia no emagrecimento ou se ele atrapalha no emagrecimento. Gente, eu vou falar do início ao fim, influencia no emagrecimento. Primeiro que é emagrecimento do início ao fim, esse é o foco, tá? E segundo, que eu vou falar influencia no emagrecimento ou atrapalha no emagrecimento, porque temos que deixar algo muito claro aqui, que eu não vou falar engorda ou emagrece, porque nenhum alimento engorda ou nenhum alimento emagrece isoladamente, né? Então, não posso falar que engorda e que emagrece, mas influenciam no emagrecimento, atrapalham no emagrecimento. Então, essa vai ser a minha fala, né? Do início até o final, influenciam, atrapalham. Então, são alimentos, gente, da nossa mesa, todos os dias nós temos, né? A maioria das mesas, a maioria das casas. Então, alguns alimentos, esses são os alimentos que nós temos na nossa casa, né? Só que surge essa dúvida porque as pessoas, elas falam, cada hora as pessoas, elas falam uma coisa, né? Então, assim, as dúvidas surgem. E nós precisamos saber o que estamos comendo, se realmente é saudável, né? Se realmente atrapalha ou não, ou ajuda nesse nosso emagrecimento, tá bom, gente? Então, nós vamos falar de alguns alimentos específicos, né? Esses alimentos são pão de sal, tá? Para deixar bem específico. Pão de sal, tapioca, né? Será que a tapioca é realmente melhor do que o pão de sal? Né? Qual é o mais saudável? Né? Vamos falar da batata doce, batata inglesa. Quantas pessoas falam a batata doce é melhor do que a batata inglesa? Né? O porquê disso? O porquê que a batata doce é melhor do que a batata inglesa? É mais saudável? O que ela tem para ser melhor? O que ela tem, né, para os atletas, para as pessoas marombeiros, as musas fitness, falarem que aquilo dali é o melhor a se comer? O açúcar, será que trocar o açúcar um pelo outro realmente influencia no emagrecimento? O que tem nesse açúcar para estar influenciando, né? Ou então na saúde, o que tem, né? Então, vou falar também um pouquinho do whey protein. O whey protein, né? Por quê? Que horas? Quando eu tenho que consumir? Será que eu tenho que consumir mesmo? Eu tenho que consumir para emagrecer? Se eu estou consumindo, eu engordo por conta do whey protein. Eu posso aquecer o whey protein? Isso é uma pergunta muito frequente. Posso aquecer o whey protein ou eu tenho que consumi-lo sem aquecer? Gente, são perguntas frequentes e nós precisamos tirar essas dúvidas das nossas cabeças, né? Precisamos saber a verdade, precisamos entender o que realmente aquele alimento tem. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Vamos bater um bate-papo sobre isso. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem deixar nos comentários. Se vocês quiserem falar alguma coisa, podem falar nos comentários, tá bom? Nos comentários, tá? Que eu vou estar aqui pra tirar essas dúvidas se vocês tiverem, tá? E vamos lá, gente. Vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que nós temos que entender. O que é um alimento saudável? Gente, parece óbvio. Eu recebo diversas perguntas. Eu recebo diversas mensagens de pessoas falando. Eu pergunto, qual a sua maior dificuldade para emagrecer? As pessoas falam, eu não sei o que eu tenho que comer. Eu não sei o que é. Pode mandar, Bia. Pode mandar as perguntas, as dúvidas, o que for, tá? Eu vou falar o que eu tenho que falar e depois eu vou e tiro as dúvidas se vocês tiverem, se surgirem, né, ao longo dessa live. Né? Eu não sei o que comer. Eu não sei que alimento é saudável. Gente, eu recebo muita mensagem assim. Né? Eu poderia tirar print e enviar pra vocês. Né? E não só no Instagram, né? Em outros lugares também, pessoalmente. Né? O que é um alimento saudável? Gente, é algo simples mesmo. Um alimento saudável é tudo aquilo que vem da natureza e que tem pequenas ou nenhuma modificação pela indústria, entendeu? Pequenas ou nenhuma. Nenhuma é o alimento in natura, é o alimento que vem da natureza, é a fruta, é o legume, é a verdura, né? É o ovo. Ou tem aqueles que têm pequenas modificações através da indústria, né? Como
o milho enlatado, né? Tem pequenas modificações, continua sendo saudável, mas são pequenas modificações que eles fazem que se chamam minimamente processados. Então tem o in natura e o minimamente processado. São saudáveis, né? Tem pequenas modificações ou nenhuma. Tanto que nós nutricionistas falamos, descasque mais, desembale menos. Por quê? Porque a maioria dos alimentos que vêm da natureza são descascados. A maioria dos alimentos que são feitos pelas indústrias são desembalados. Então, descasque. Natureza, mais natureza, né? Geralmente os alimentos saudáveis, eu amo comer abóbora. É muito saudável, realmente, Júnior, muito saudável. Abóbora é legume. É um alimento que vem da natureza, né? Ele não é modificado pela indústria, então é um alimento saudável, né? Não é porque é um alimento saudável que eu posso comer em grande quantidade. Claro, isso aí a gente pode conversar em uma outra live, né? Porque possui quantidade de calorias nesse alimento. Possui quantidade de carboidratos e entre outros macro e micronutrientes que a gente tem que observar. Porque nenhum alimento, mesmo sendo saudável, em excesso, ele pode fazer algum mal à nossa saúde, pode também trazer o excesso de peso, né? Não só pelos alimentos saudáveis, mas pode influenciar, né? Eu vou falar até sobre isso, né, ao longo dessa live. Então temos que entender isso, os alimentos saudáveis, e temos que entender também os alimentos que mais podem atrapalhar no nosso processo de emagrecimento, né? Existem várias coisas que podem atrapalhar o nosso processo de emagrecimento. Sendo que, falando de alimentos, assim, no meu ponto de vista, o que eu tenho visto muito hoje, boa noite, seja muito bem-vinda, Lê. O que eu tenho visto hoje, né, as pessoas que eu tenho atendido, as pessoas que eu tenho conversado, o que eu tenho visto hoje é que os alimentos que possuem grande quantidade de calorias e que garantem pouca saciedade, sabe aqueles alimentos bem calóricos e que garantem pouca saciedade? Eu vou dar um exemplo. O biscoito recheado. Ele possui uma grande quantidade de calorias. Não é que eu vou cortar da minha vida, tá, gente? Por favor. Mas ele possui uma grande quantidade de calorias e ele traz uma saciedade. Ele não traz saciedade, essa é a verdade. Porque se deixar, a gente come um pacote inteiro de biscoito e ainda parece que tem um buraco no nosso estômago que precisa ser preenchido. Porque ele não traz saciedade. Então são alimentos calóricos, né? São alimentos que você come e não dá saciedade, você quer comer mais e você quer comer mais. E por ele ser calórico, né? O que ocorre para a pessoa engordar, né? Ocorre o superávit calórico, né? O superávit calórico nada mais, nada menos é do que você consumir mais calorias do que você gasta ao longo do dia. Então, você está consumindo um alimento calórico que não dá saciedade, você vai querer comer mais. Isso vai fazer com que você vá ingerindo calorias. Isso pode influenciar no seu processo de emagrecimento. Então, eu tenho percebido hoje em dia que alimentos muito calóricos, que trazem pouca saciedade, têm influenciado muito, né, no processo de emagrecimento. Então, quais alimentos que são poucos calóricos e que traz uma maior saciedade? O que é saciedade? Saciedade é se sentir saciado, se sentir cheio, se sentir satisfeito. E é isso que nós esperamos de uma alimentação. A gente não espera comer e continuar parecendo que o estômago está com vazio ainda, né? A gente espera comer para se saciar, não é mesmo? Então, a gente espera isso de um alimento. Então, quais alimentos que eu consigo encontrar isso? Então, eu vou falar sobre isso, né, ao longo da live, conforme eu for falando desses alimentos que eu vou falar nesse momento. Então, vamos lá, gente. Eu já falei, né, dos alimentos que são saudáveis. E eu dei alguns exemplos. Eu dei a fruta, as verduras. Tá bom, eu falo muito, verdade. Pode deixar. Até porque, gente, como eu tô no início, eu não posso fazer uma live maior que 1 hora, que senão ela cai, corta. E talvez minha mãe rindo. E talvez eu não consiga nem salvar. Então, assim, não vou falar muito, eu vou falar aqui o necessário, gente. Eu vou falar só de alguns alimentos. E esse primeiro vai ser as frutas, gente. Gente, as frutas, né? Eu já disse aqui que ele é um alimento. As frutas são saudáveis, né? São alimentos da natureza, né? E assim, as frutas, o que mais falam das frutas? Fruta engorda, né? Será que fruta influencia nesse processo? Atrapalha no processo de emagrecimento? Fruta engorda por quê? Né? As pessoas dizem que fruta engorda porque contém uma grande quantidade de açúcar.
Será que é realmente dessa forma? Né? Vamos pensar bem. Para nós sabermos se ele realmente engorda, nós temos que entender a composição dele, não é mesmo? Como que é a composição da fruta? A fruta tem mais de 75% de água, né? E um pouco menos de 15% de carboidrato, açúcar. E sempre quando eu falo carboidrato, vocês podem correlacionar a açúcar, tá, gente? Então tem mais de 75% de água e tem um pouco menos de 15% dividido aí entre açúcares, carboidrato e alguns outros nutrientes, né? E esse açúcar? Que açúcar é esse? Frutose. Tem a glicose também, né? Mas o mais comentado é a frutose. Sendo que, será que essa frutose, esse açúcar, realmente atrapalha no processo de emagrecimento? Dia 5 tem surpresa, eu não posso contar nada, é muita surpresa. São estratégias para o emagrecimento, tá, gente? Ninguém vai passar fome, pode ter certeza disso. Mas vamos lá, gente. Então, menos de 15% da fruta é composto de açúcar e outros nutrientes. Então, mais ou menos 5 a 6% de frutose é encontrado na fruta. É uma quantidade pequena, gente. É uma quantidade pequena. Assim, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda 24 gramas por dia de frutose. Então, nós teríamos que comer quantas frutas para chegar a mais ou menos 24 gramas? Teríamos que comer mais ou menos umas 4 frutas por dia. Na verdade, são 4 porções, porque se você pensar, uma porção, por exemplo, de laranja é uma unidade. Uma porção, por exemplo, de tangerina é uma unidade. Agora, uma porção de morango geralmente gira em torno de 7 a 8 unidades, tamanho pequeno ou médio. A uva gira em torno de um cacho pequeno. Então, assim, são porções que você pode consumir, né? 4 porções por dia. Então, a fruta não é um problema. Até porque quem come 4 porções de fruta por dia, né? Já é difícil. Teríamos que consumir, até porque artigos científicos comprovam que consumindo pelo menos 2 frutas por dia, 2 frutas e 3 hortaliças diariamente, evita doenças. Então, teríamos que consumir diariamente frutas e hortaliças. Só que a gente não vê isso acontecer. Por que então que as pessoas ficam tão desesperadas por frutose, falando que frutose engorda? Pode engordar, mas não da fruta. Pode engordar se for de outros alimentos, né? Que tem grande quantidade, tem maiores quantidades da frutose, como o mel, né? Como alimentos industrializados. A fruta não é o problema, podem ficar tranquila. Então a fruta não atrapalha no processo de emagrecimento porque ela tem poucas calorias e ela tem fibras. O bagaço da fruta, ela tem fibras, né? E essas fibras que fazem com que a gente fique mais saciado. Então, eu não gosto muito de fruta, até como frutas, mas outras eu não consigo, pois sinto vontade de vomitar. Então, Lohane, você tem que dar preferências, primeiramente, a essas frutas que você prefere consumir, né? E você tem que tentar se adaptar a essas outras frutas, né? Aos poucos, né? Dá preferência a essas frutas que você gosta de consumir, só não fica sem comer. Dá preferências essas e tenta se adaptar às outras ao longo do tempo. Entendeu? Existem outros casos de outras pessoas que também falam isso, que não gostam de fruta nenhuma, já ouvi falar, ou então que tem alguma ânsia de vômito, alguma coisa com frutas, né? E aí a gente tem que tentar se adaptar a essas frutas e consumir as que a gente mais gosta, mas não ficar sem consumir, né? Porque, como eu disse, evita doenças, né? Tem vitaminas e minerais que o nosso corpo necessita. Então, assim, auxilia no emagrecimento porque tem fibras e traz a saciedade, né? Te enche, te sacia, te deixa satisfeita e a maioria tem poucas calorias. Tem umas que tem um pouco mais também, gente, não é essa quantidade toda. É um pouco mais que as outras, mas também são poucas calorias. Então tem poucas calorias e tem uma quantidade de fibra alta. Então não atrapalha no emagrecimento, auxilia no emagrecimento sim. As frutas são ótimas aliadas para quem deseja emagrecer. Tá? Vai te deixar saciada por mais tempo e vai te garantir menos calorias, né? É isso que a gente tá procurando nesse momento. E aí, além das frutas, né? A outra dúvida frequente
Gente, pão versus tapioca. A dúvida é frequente, muito, muito comum. Qual é mais saudável? Como eu disse nas frutas. Para sabermos, Renata, boa noite, seja muito bem-vinda. Para sabermos qual é mais saudável, temos que saber a composição. Né? Vocês sabem de que é composto uma tapioca? Vocês sabem como é feito um pão francês? Falando do pão francês, tá? E se eu fosse falar de todos os pães, eu ficaria aqui horas e horas e horas, porque existem muitos diversos, integrais, não integrais, sabor tal, pão de broa, pão de milho. Então, cada um é diferente, né? Então, assim, francês. Estamos falando francês e estamos falando da tapioca. Focando aqui. Então vocês sabem, boa noite, seja muito bem-vinda. Vocês sabem qual é a composição da tapioca, a composição do pão francês? Então precisamos entender essa composição para entender se realmente ele é saudável, entendeu? Então a tapioca, ela é feita através de quê? Ela é feita através de féculas ou polvilhos de mandioca, né? Uns conhecem como mandioca. Já ouvi tanto esse terrorismo contra fruta e legumes que fiquei meses sem comer, pra vocês terem a noção, pra vocês verem o perigo, gente. A Débora tá falando aqui que já ficou, olha, nossa, já ouvi tanto esse terrorismo e isso, que ficou muito tempo sem comer. Então, assim, é um terrorismo que fazem, né? Porque tem uma quantidade de frutose? Tem, mas é pequena. Então, assim, a gente tem que saber a composição para entender se realmente aquilo que estão falando pra gente, se realmente é verdade. Então, a gente tem que entender isso. Os alimentos que vêm na natureza são os melhores alimentos para nossa saúde, mas tudo em equilíbrio, gente. Equilíbrio é muito importante, tá? Para tudo. Para os alimentos saudáveis, para os alimentos não saudáveis. Então, o que acontece na tapioca versus pão? Qual é a composição? Como eu falei, a tapioca é feita pelo polvilho da mandioca. Mandioca, uns conhecem como aipim, uns conhecem como mandioca, uns conhecem como macaxeira, né, que fala? Tô falando errado? Aqui comemos tapioca com muita frequência. O problema é que colocamos dentro, realmente. O problema é que colocamos dentro. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, macaxeira, né, gente, o nome, pra ver se eu não tô errando. Porque aqui nós chamamos de aipim, né, e em muitos lugares chamam de mandioca, né? E assim, mandioca é um alimento saudável, é um alimento que vem na natureza, é um alimento que não é modificado pela indústria. Então, assim, é um alimento saudável. Então, tapioca é saudável. E o pão? Como é que é feito o pão de sal? Vocês já pararam pra pensar como é que é feito? É feito com farinha, né? E sal, fermento e água. Farinha, sal, fermento e água. Mas a base é a farinha. E o que é feito essa farinha? Essa farinha é feita de grão de trigo, a moagem do grão de trigo. Então, trigo também é algo saudável. Então, então a farinha de trigo é saudável. Porém, nós temos que entender que tem que ser consumido, como tem que ser consumido, né? Temos que entender a quantidade, a frequência, tudo isso influencia, tá? Mas, tá bom. Mas, assim, o pão de sal também é saudável. Então, qual é o mais saudável? Na minha opinião. Na minha opinião, o mais saudável, olhando isoladamente, sem pensar em recheio, como a Lohane falou. Sem pensar em recheio. Olhando isoladamente, na minha opinião, o mais saudável é o pão de sal. Por quê, Gisele? Porque tem umas quantidades mínimas, mas tem de fibras e de proteína. Eu não sei se vocês sabem, mas o carboidrato puro, né, sem fibra e sem proteína, como encontramos na tapioca, esse carboidrato, quando consumido puro, sem fibra e sem proteínas, como eu já falei, ele tem um índice glicêmico maior. O que é o índice glicêmico? O índice glicêmico é a velocidade que o carboidrato chega na nossa corrente sanguínea. Então, o carboidrato puro, como a tapioca pura, ela chega muito rápido na nossa corrente sanguínea. E isso pode até fazer com que ela se transforme em gordura. Então, o carboidrato não é um problema. O problema é você consumir puro ou então o excesso, né? Porque tem lá no nosso organismo, ele chega na nossa célula de forma rápida, que causa hiperglicemia, e aí ele vai para a célula, e aí entra lá no ciclo de Krebs, né? E vai para o citosol e se transforma em gordura. Isso aí é uma outra live, é um outro assunto. Mas se transforma em gordura se for consumido puro. Então o pão tem uma quantidade de fibra, tem uma quantidade de proteína, mas é muito importante o
recheio. É muito importante, como a Lohane falou. É muito importante o recheio. Por que é muito importante o recheio? Porque esse carboidrato, né, quanto mais for acrescentado proteína, não estou falando em forma exagerada, mas eu vou acrescentar o pão, ele tem um pouco de fibra e tem um pouco de proteína. A tapioca não tem. Mas eu posso acrescentar essa tapioca, um pouco de fibra e um pouco de proteína. Através do quê? Através do recheio. Né? E o que é a proteína? O que eu posso acrescentar nessa tapioca, nesse recheio, que pode ser considerado como proteína? Gente, eu posso acrescentar ovo, eu posso acrescentar atum, eu posso acrescentar sardinha, proteínas, tá? Eu posso acrescentar carne desfiada, eu posso acrescentar frango, eu posso consumir esse alimento junto com leite, que também tem proteína, junto com iogurte, que também tem proteína. A Dani, seja muito bem-vinda, boa noite. Posso consumir com esses alimentos, com esses recheios que tem proteína, fibras, né? Os vegetais, as verduras, as verduras, né, no caso, hortaliças, estava procurando, tentando lembrar o nome. As hortaliças, né, como alface, tomate, pepino, a gente pode acrescentar que tem quantidade de fibras. Então, é importante. Então, assim, qual é mais saudável? Isoladamente, o pão francês, isoladamente. Que a gente pode mudar isso rápido, né, com o recheio que a gente vai acrescentar, tá bom? Das Dores, seja muito bem-vinda, boa noite. E assim, pensando agora no processo de emagrecimento, qual eu vou consumir? A gente tem que pensar, no caso do processo de emagrecimento, uma coisa que a gente tem que pensar além do recheio, pra gente não deixar com que esse carboidrato se transforme em gordura no nosso organismo, não comer puro. A gente tem que pensar na quantidade, né? Por quê? O que acontece? Acontece que um pão francês equivale a 2 colheres de sopa de tapioca. Então, assim, no meu caso, eu quero até saber de vocês, no meu caso, eu olhando para um pão, porque a nossa mente influencia muito, né? Eu olhando para um pão, eu consigo entender que aquele pão vai me saciar. Eu, Gisele. E quando eu boto minha frigideira, eu ligo o fogo, boto a frigideira e vou fazer a tapioca e coloco 2 colheres de tapioca, que é o equivalente a um pão francês, né? 2 colheres de tapioca cheia. O que acontece? Eu fico desesperada, né? Porque só de olhar para aquelas 2 colheres que fica desse tamanhozinho assim, de tapioca, eu já fico, isso não vai me encher, né? Minha mente já fala por mim, né? Eu nem cheguei a comer, a minha mente já tá falando por mim, porque eu sou do tipo de pessoa que gosta de ver quantidade. Tem pessoas que gostam de quantidade, né? Como eu gosto de quantidade. Tem pessoas que não gostam de quantidade, né? Tem pessoas que gostam de comer pouco. Tem pessoas que gostam de comer muito. Tem pessoas que gostam de ver pouco. Se vê muito, fica desesperada. Tem pessoas que gostam de ver muito. Se vê pouco, fica... Tainá, seja muito bem-vinda. Boa noite. Se vê pouco, fica desesperada. Então, o que acontece? 2 colheres de sopa de tapioca, para algumas pessoas, pode ser ótimo. Vou acrescentar ali um recheio, né, a essa tapioca. Vou acrescentar um recheio, né, e eu vou me saciar. Agora, para algumas pessoas, não. Algumas pessoas não conseguem. Né? Eu gosto de muito, então a Lohane gosta de muito, eu também gosto de muito, eu gosto de ver muita quantidade. Então, olhando para um pão, não sou chegada a tapioca, a Alê já não é chegada. Então, a Alê vai preferir comer um pão, né? Então, a Lohane vai preferir comer o pão também, porque eu gosto de ver uma quantidade maior. Eu vou preferir comer o pão também. Mas tem gente que vai preferir comer a tapioca. Mas tem gente que não dá certo, tá? Eu nem faço por colher. Isso aí, tem gente que nem faz por colher, então. Mas tem que ser avaliada essa quantidade, porque como eu disse, você vai acrescentando ali tapioca, né? Tapioca tem caloria, tem carboidrato, você pode perder, pode se perder na quantidade e você nem sabe, mas aquilo dali tá te trazendo calorias a mais do que você deveria. Então aquilo dali pode estar influenciando a você ganhar peso. Então é importante o que eu sempre falo para os meus pacientes, gente. A gente tem que viver uma vida relacionada à alimentação, uma vida onde a gente saiba tudo que a gente está comendo. A gente tem que saber as quantidades, a gente tem que saber o que a gente está comendo. Né? Tem uma música do Zeca Pagodinho que fala, deixa a vida me levar. A gente não tem que viver dessa forma, deixa a vida me levar, bota, vai, desse jeito aí. Às vezes eu chego pro paciente e falo assim, qual a quantidade que você come de arroz? Aí o paciente fala, eu nem sei. Às vezes minha mãe bota... Às vezes ela bota mais, às vezes ela bota menos, não tenho nem noção.
Eu fico, olha, a gente tem que saber o que a gente tem que o que a gente tá comendo, o que a gente tá botando pra dentro. Entendeu? Então, a Renata já gosta de pão francês. A Renata já tem que pensar se ela conseguiria comer um pão francês. Claro que não é regra comer um pão francês ou comer 2 colheres de tapioca. Isso aqui eu tô falando de equivalência. Um equivale ao outro em quantidade de carboidrato e quantidade de calorias. Eu tô falando até porque tem gente que pode comer mais de um, né? Dependendo do planejamento alimentar. Tô falando de equivalência. Então tem que pensar, conseguiria comer um pão, 2 no máximo, ou extrapolaria, né? Tem que pensar na quantidade também e não só na qualidade. E qualidade também. Gosto de tapioca grande. Prefiro nem comer se for pequena. Isso aí. Então, então, Débora, essa sou eu. Essa sou eu. Muitas vezes eu não faço por causa disso. Porque eu não vou aguentar consumir. Ah, mas tem um recheio muito grande. Tem um recheio que vai te encher. A minha mente já pensa, não dá. Então, é que quando eu faço, eu coloco então. Olha aqui que ela coloca. Presunto. Vamos lá, vamos avaliar isso aqui. Né? Antes da gente continuar a falar dos alimentos. São 6h27, vou terminar às 7 horas, tá, gente? Então, olha, o que ela coloca aqui, só pra gente dar uma avaliada. Ela coloca muita coisa nada a ver. Queijo com leite condensado, presunto com queijo e goiabada. Primeiro, esse queijo deve ser o amarelo, né? Deve ser o prato ou um mussarela. Então, esse queijo, ele tem uma quantidade de gordura alta, tá? O queijo branco já tem uma quantidade de gordura, a gente já tem que maneirar. A gente vai comer, eu gosto muito de queijo branco, mas tem que ser com quantidade controlada, porque já tem uma quantidade de gordura alta. Então, o queijo mussarela ou prato, esses queijos amarelos têm maior quantidade de gordura. Então, ela tá comendo um queijo que tem uma grande quantidade de gordura e um pouco menos de proteína. Leite condensado, né, que é açúcar puro, né, e é carboidrato. Ó, nós temos o carboidrato aqui da Lohane, que é a tapioca. Nós temos outro carboidrato, açúcar, né, que é o leite condensado. Nós temos o presunto, que é um embutido, né, que tem grande quantidade de gordura, grande quantidade de sal. E nós temos a goiabada, que também é açúcar. O que acontece quando a gente come essa bomba de açúcar? Não estou julgando, tá? Claro que você pode comer, mas é interessante você não fazer isso sempre, não usar esse recheio sempre. Porque como é uma bomba de açúcar, foi o que eu falei, tem um índice glicêmico alto, os alimentos têm um índice glicêmico alto, que é a velocidade que ele chega no nosso sangue. Ele chega muito rápido no nosso sangue. Então, ele chegando no nosso sangue muito rápido, a probabilidade dele se transformar em gordura é alta, Lohane. Então, é interessante consumir uma proteína, né, frango, carne, peixe, ovo, leite, iogurte, junto com essa tapioca. É interessante uma proteína com um pouco menos de gordura, né? Até porque a gordura também tem uma grande quantidade de calorias. Não sei se você sabe, mas o carboidrato e a proteína têm apenas 4 quilocalorias. 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína tem apenas 4 quilocalorias. Agora, 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. Então, a quantidade de calorias é bem maior. Então, isso influencia muito no ganho de peso. Não me sinto saciada com um pão só. Não me julgue. Sim, você não se sente saciada com pão. Então, o que você tem que fazer? Você tem que investir nesse recheio, né? Você tem que investir num recheio que te sacie. O que é um recheio que te sacie? É uma salada, botar dentro desse pão, um alface, um tomate, um pepino, às vezes uma couve refogada, né? E aí você utiliza uma proteína que sacia, mas com menos gordura, né? Um queijo branco, um frango desfiado, um ovo mexido, né? Um atum, aí tem que tirar o óleo, né? É melhor comprar em óleo, mas tem que tirar aquele óleo. Então, investe num recheio onde você encontre proteína, encontre fibras para te deixar mais saciada, para retardar o aceleramento, com que o carboidrato chegue no sangue. Isso vai retardar com que o carboidrato chegue no sangue. Não vai ser transformada em gordura, né? E vai te saciar, vai te garantir mais proteína, vai te garantir menos gordura, vai te garantir mais fibras. Salsicha também é um embutido, né? Salsicha também é um embutido. Salsicha não pode ser considerado como um alimento
proteico, né? Porque proteína ele não tem praticamente nada. Ele tem uma grande quantidade de gordura, uma grande quantidade de sal, né? Uma grande quantidade de aditivos químicos para disfarçar o que é aquele alimento, né? Porque aquele alimento são restos de carnes que eles botam ali. E para disfarçar esses restos de carnes, eles botam aditivos químicos, né, que o nosso corpo reconhece como um ser irreconhecível. Eles colocam açúcar, eles colocam gordura, né? Então, salsicha pode comer, come uma vez ou outra, mas evita, come numa festa, come num momento especial, mas não come diariamente. Eu conheço gente que tem sacos de salsicha em casa. Fica comendo almoço, jantar, almoço, jantar, almoço, jantar. Isso pode fazer muito mal à saúde, além de ter grande quantidade de calorias por conta dessa quantidade de gordura, tá, gente? Agora vamos falar sobre... pular de assunto. Vamos falar agora da batata doce e a batata inglesa, gente. Quantas pessoas falam que a batata doce é melhor? Por que a batata doce é melhor? Primeiramente, são saudáveis? Batata doce e batata inglesa são saudáveis? Né? Nós temos que pensar nisso. Se pensarmos, os dois são batatas. Os dois veio da terra. Os dois veio da natureza. Não houveram modificações industriais ali. Então, são saudáveis. Então, por que as pessoas falam tanto que a batata doce é melhor do que a batata inglesa? Por quê? Por um único motivo. Porque a batata doce, ela tem um índice glicêmico menor. Pela terceira vez eu vou falar, mas para ficar gravado na cabeça de vocês, que índice glicêmico é a velocidade que o carboidrato chega na nossa corrente sanguínea. Então, da batata doce chega mais lentamente. Da batata inglesa chega mais rápido. Chegando mais rápido, pode haver uma hiperglicemia. E aí, com isso, né, em grande quantidade, pode ser transformada em gordura. Jéssica, seja muito bem-vinda. Boa noite. Pamela também. Então, assim, a batata doce tem um índice glicêmico menor. A batata inglesa tem maior. Isso vai influenciar no meu emagrecimento? Eu comer batata doce ou eu comer batata inglesa, porque um tem índice glicêmico menor, o outro tem índice glicêmico maior? Não, se você consumi-lo junto com outro alimento. Como eu disse aqui desde o início. Proteínas e fibras, eu dei exemplos de alimentos proteicos, eu dei exemplos de alimentos ricos em fibras, né, como carne, ovos, leite, peixe, salada, tem bastante fibras, legumes. Então, esses alimentos diminuem o índice glicêmico desse alimento. Então, se eu estou consumindo essa batata inglesa junto com outros alimentos, o índice glicêmico vai diminuir, então não tem diferença. Entendeu? Só se eu comer pura, é outra coisa. Aí eu daria preferência à batata doce. Agora eu tô comendo com outros alimentos, né? E outra coisa, gente, a batata inglesa, ela é menos calórica, ela tem menos carboidratos do que a batata doce. Não é uma quantidade extraordinária, mas assim, tem menos. Então, assim, a gente tem que saber o que esse alimento é composto, a gente tem que saber o que realmente estamos comendo pra gente não ficar sendo enganados pelas pessoas, o que as pessoas falam, né? Ah, batata doce com frango, tem que ser batata doce com frango. Por que batata doce com frango? Por que só batata doce com frango? Por que não pode ser batata inglesa com uma carne? Proteína. Claro que a carne tem uma quantidade de gordura maior do que o frango. Vamos pensar então num peixe, numa sardinha cozida, né? Pra gente meio que igualar. Porque a carne tem uma quantidade de gordura maior. Então, por que não pode ser a batata inglesa? Por que não pode ser um outro tipo de carne também magro, né? Que tem menos quantidade de gordura? Por que tem que ser frango e batata doce? Não existe isso, gente. Isso foi implantado na nossa cabeça como que fosse melhor, mas por que melhor? Ninguém nunca me explicou. Nenhuma musa fitness e nenhum marombeiro nunca conseguiu me explicar o porquê melhor, né? Até hoje, né? Eu fico tentando entender, né? Mas não tem, gente. Como eu disse, é a forma que você come. Então, a batata doce e a batata inglesa são alimentos saudáveis, né? Qual preferir no emagrecimento? Você pode preferir os dois, né? Você só tem que consumir a batata inglesa com outro alimento rico em proteína. A gordura, gente, eu não tô falando hoje, a gordura também ajuda,
né? Mas eu não vou falar hoje, eu vou falar em uma outra live. Estamos falando hoje, como eu falei no início dessa live, fibras e proteína. Então, a batata doce e a batata inglesa são saudáveis sim, gente. E vamos falar agora um pouquinho dos tipos de açúcar, né? Eu não vou falar de todos os açúcares. Se eu falasse de todos os açúcares, eu ficaria aqui falando. Eu não terminaria essa live hoje, tá? Eu poderia terminar amanhã, mas hoje não. E assim, será que trocar um açúcar pelo outro vai acelerar o meu processo de emagrecimento? Será que alguns açúcares são mais saudáveis que os outros? Vamos pensar em 2 tipos de açúcar que é muito frequente de termos, é muito comum de termos na nossa casa, né? Açúcar branco e açúcar mascavo. Vamos falar deles dois. Em uma outra live a gente fala sobre os outros tipos de açúcares, que tem vários, né? Tem também os tipos de sal. Então vamos falar do açúcar branco e mascavo. Será que realmente trocando o branco pelo mascavo vai acelerar meu processo de emagrecimento? Vai influenciar em alguma coisa? Vai ser mais saudável pra mim? Vamos pensar aqui, o que é o açúcar branco? Eu vou explicar de uma forma bem simples, gente. Tudo muito simples, tá? Nada muito complicado. Então, o açúcar branco, ele é um açúcar que passou pelo refinamento. Então, ele tem menos que 90% dos seus nutrientes foram retirados por conta desse processo de refinamento. Então, menos 90% dos nutrientes do açúcar branco é retirado por conta do refinamento. E além disso, é acrescentado aditivos químicos. Aditivos químicos para que ele fique branquinho, para que ele fique fininho. Então, é chamado de calorias vazias, né? Não tem nutrientes, não tem vitaminas, só adoça, né? Tem calorias, né? Aproximadamente 20 calorias em uma colher de chá e 5 gramas de carboidrato em uma colher de chá também. Então vamos pensar agora no açúcar mascavo. Ele não passa por esses processamentos, né? O açúcar mascavo. Então ele conserva uma maior quantidade, ele tem uma maior concentração de nutrientes. Então o açúcar mascavo, ele é mais saudável? Não. Por que não? Porque a quantidade de nutrientes é muito insignificante, é muito pouca. Então eu vou comer 1 colher, 2 colheres, 3 colheres, 4 colheres, 5. Para conseguir uma quantidade de nutrientes ali no açúcar, eu teria que consumir mais que 1 copo, uma xícara de açúcar. Então será que é interessante eu ficar buscando nutrientes em açúcar? Ah, Gisele, mas e a quantidade de carboidrato e a quantidade de calorias? Será que não é menor? Para falarem tão bem, será que não é menor? Então, não é menor, é praticamente a mesma quantidade, né? Fica em torno ali de 19, 20 calorias em uma colher de chá, fica em torno ali de 4, 5 gramas de carboidrato. Então, gente, na minha opinião, você está gastando um dinheiro a mais, esse dinheiro a mais você está jogando fora. Então, o que eu teria que fazer para acelerar meu processo de emagrecimento? Pensando no açúcar. Eu teria que trocar? Não, você quer trocar porque você gosta? Troca. É mais saboroso? Troca. Dilui mais? Troca. Mas, se pensando em emagrecimento, o que eu teria que fazer? O que eu teria que fazer em relação ao açúcar? Diminuir, né? Porque se você pensar aqui comigo, uma colher de chá, eu não tô falando de uma colher de sopa. Uma colher de sopa é aquela maior, uma colher de chá é menor do que aquela colher de sopa. Então, uma colher de chá ela tem 20 calorias. Geralmente você bota uma colher de sopa, né? Que fica mais calorias. E aí, se você pensar, ao longo do dia você toma 4 xícaras de café. E aí, nessas 4 xícaras, vamos pensar na colher de chá. Não tô nem falando da de sopa. Aí você bota uma colher. Tô pensando em uma colher. Não tô pensando nem em 2, né? 1 colher de chá você põe ali de açúcar no seu café. Ali você tem 20 calorias. E aí você multiplica por 4, Stephanie, seja muito bem-vinda, boa noite. Você multiplica por 4, você consome 4 xícaras de café ao longo do dia. E aí você coloca cada xícara de café 1 colher de açúcar, né? Colher de chá, e eu tô falando de 1, tem gente que bota mais, tem gente que bota 2, tem gente que bota 3, tem gente que usa a colher de sopa, que é a maior. 20 calorias em uma xícara de chá, 20 em outra, 20 em outra, 20 em outra. Ali você já tem só na xícara de chá, de café, tô falando chá, só na xícara de café, você já tem ali quanto de calorias? 80! Olha a
quantidade de calorias que você já tem ali, né? Calorias vazias, como a gente falou, né? Então, você já tem ali 80 calorias só naquelas xícaras de café. E os outros alimentos que contêm açúcar que você consome ao longo do dia, não é mesmo? Então, se você parar pra pensar, os biscoitos recheados, até os biscoitos de sal, gente, esses biscoitos que falam, biscoito de água e sal, gente, se você olhar os ingredientes, tem maltodextrina, que é açúcar, tem açúcar invertido, tem gordura. Então, assim, os biscoitos tanto salgados quanto doces tem açúcar, entendeu? Então, a gente tem que pensar no todo. Então, assim, não adianta trocar o tipo de açúcar. Não vai adiantar trocar o tipo. Mas vai adiantar eu diminuir essa quantidade. Estamos falando de emagrecimento, gente. Sempre focando no emagrecimento, tá bom? Depois, outras lives, eu vou falar sobre hormônios, vou falar sobre outras coisas, mas aqui a gente tá falando só sobre alimentação. É a primeira live que eu tô fazendo. Então, eu decidi trazer só focado na alimentação. E o próximo, gente, eu vou falar um pouquinho, tá? Que eu sei que tem um pouquinho, e pra gente finalizar, é o Whey Protein. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem falar, mas tá quase no fim da live, né? Eu vou falar só agora sobre o Whey Protein, né? Pra gente finalizar. Se vocês tiverem outras dúvidas, tá? Podem mandar, eu respondo rapidinho, como já mandaram aí. Então, o Whey Protein, muita gente tem dúvida. Se ele engorda, se eu preciso tomar. Será que eu realmente preciso tomar? Eu, por exemplo, não tomo whey. Não, o que é o Whey Protein? É a proteína do soro do leite. Então, é uma proteína. Eu não tomo whey. Por que eu não tomo whey? Eu não preciso. Será que você precisa tomar whey? Como é que eu sei se eu preciso tomar o Whey Protein? Como é que eu sei que eu preciso tomar? Você sabe que você precisa tomar? Primeiro a gente tem que pensar aqui. O que é um suplemento? Um suplemento supre uma falta. Você só vai precisar tomar o whey se você estiver necessitando de proteína. Se sua alimentação... Tá bom, pode deixar, eu vou salvar, pode ficar tranquila. Você só vai saber se você precisa de whey. Então, isso. A creatina e o BCAA já são focados em outras coisas, né? E aí isso aí a gente pode falar em uma outra live, né? Porque o whey, ela é uma proteína isolada do leite. Então, vou falar aqui, por exemplo, da creatina, só pra gente ter uma noção, da creatina e do whey protein, só pra gente ter uma noção. Depois a gente fala do BCAA com mais calma, que a live tá quase pra finalizar. Então, o que acontece? O whey protein é uma proteína que você só vai precisar utilizar se caso você não estiver conseguindo atingir essa proteína na sua alimentação, tá? Eu consigo atingir a proteína na minha alimentação. Então, você precisa saber se você está atingindo. Você precisa fazer um cálculo, você precisa conversar com uma nutricionista para ela fazer esse cálculo para você, para ver se você está conseguindo atingir na alimentação. Tô conseguindo? Não é necessário tomar, tá? Agora, não tô conseguindo? É necessário tomar, tá? É uma proteína. Agora, a creatina, ela é para força, ela é para dar força, mais força, né? Então, assim, a creatina, ela geralmente é indicada, né, depois de 2 meses de academia. Ela é indicada para quem faz o exercício de força, como musculação. Então, você tem que estar fazendo um exercício que te remete à força, né? E você tem que estar pelo menos 2 meses já na academia para aumentar essa força. Então, é diferente. Você pode tomar a creatina e você pode tomar o whey junto, né? A creatina é indicado tomar junto com um alimento rico em carboidrato, que é melhor absorvido. A proteína você pode consumir em qualquer horário. E uma dúvida muito frequente é: eu posso aquecer o whey protein? Eu posso aquecer? Uma dúvida muito frequente. Eu posso aquecer o whey protein? O BCAA, depois a gente fala com mais calma, que tá quase acabando a live. E ele apaga, né? Depois de 1 hora. Depois a gente conversa na próxima live, gente. Eu tô pensando em fazer toda semana. Eu tô pensando em fazer pelo menos uma live por semana. Ou se eu conseguir fazer mais, eu faço. Vou tentar seguir o horário. Eu tô pensando em 6, 7 horas. Geralmente 7 horas. É o horário que as pessoas estão em casa, né? Já chegaram em casa, já estão mais tranquilas, mais relaxadas. Então depois a gente conversa um pouco melhor sobre o BCAA, mas é diferente. Creatina, whey protein. Creatina eu posso consumir se eu estiver fazendo um exercício de força por mais de 2 meses. O whey eu posso consumir. Os dois são ótimos suplementos, tá? Eu posso consumir o whey se eu não estiver conseguindo atingir
na alimentação. Posso aquecer? Será que eu posso aquecer esse whey protein? Quando a gente aquece o whey protein, o que acontece? Acontece que os aminoácidos não são prejudicados. Os aminoácidos são aqueles que formam o nosso músculo, são aquele que constrói o nosso músculo. Pamela, seja muito bem-vinda. Esqueci a palavra agora, gente. Esqueci, saiu da minha cabeça. Olha, constrói e recupera. Sempre esqueço essa palavra. Uma vez estava atendendo e eu fiquei tentando lembrar dessa palavra. Constrói e recupera, né, o nosso músculo. Então, quando é aquecido, o whey não é modificado esses aminoácidos que constroem e recuperam o nosso músculo. Mas nós temos que entender que no whey não existe só aminoácidos. Existem proteínas. O que é uma proteína? É uma sequência de mais de 80 aminoácidos. Então temos os aminoácidos, temos a proteína. Então temos a proteína alfa-beta-albumina, né? Temos a outra proteína alfa-albumina e beta-lactoalbumina. São as duas proteínas encontradas no whey protein. Então essas duas proteínas, elas são compostos bioativos. O que significa isso? Significa que trazem ação, benefícios antioxidantes, benefícios anti-inflamatórios. Então, o que acontece? Quando eu aqueço, eu desnaturo a proteína. Então, quando eu aqueço, eu não vou ter mais esse benefício antioxidante e anti-inflamatório. Mas eu vou continuar tendo o aminoácido ali intacto. Então, o meu músculo vai continuar sendo recuperado ali, recebendo proteínas, sendo formado, tudo direitinho. Mas eu não vou estar recebendo esses compostos bioativos. Ah, Gisele, eu não ligo para esses compostos bioativos, não tô nem aí para eles. Então, aquece o whey protein. Eu sou do tipo que gosto de aproveitar todo tipo de vitaminas e minerais e tudo que tem no alimento. Então, se eu precisasse tomar whey hoje, eu não ia aquecer. Uma vez ou outra para fazer alguma receita, né? Que às vezes a gente sente vontade de fazer e aí é aquecido, né? Como tem uma receita que eu gosto muito, que é utilizar do whey. Agora até esqueci. Panqueca. Acho que é Depois eu vou botar a receita pra vocês, agora eu esqueci o nome. Que é aquecido. Tem diversas formas, na verdade, de você fazer o whey aquecido. Lariane, seja muito bem-vinda. Tem diversas formas, agora me fugiu na mente os nomes, né, das receitas. Me fugiu mesmo, gente, me perdoa. Mas o que acontece? Tem também como consumi-lo sem aquecer, né? Eu ia preferir consumi-lo sem aquecer, né? Porque protege essas proteínas que possuem ação antioxidante e ação anti-inflamatórias. Então nós temos que pensar num todo, né? A gente pode, claro, aquecer e ficar aproveitando apenas dos aminoácidos, mas no meu caso eu ia preferir não aquecer, entendeu, gente? Por conta dessas proteínas. Tá quase acabando já. Gente, eu já vou sair já, tá? Eu quero agradecer todos que vieram na live. Aqui eu não posso ficar mais de 1 hora. Eu teria que voltar em uma outra live, né? Só que é a primeira live de muitas, eu creio. Então, o whey com sabor é legal consumir ou só tradicional? Já que a gente já tá falando do whey, eu tenho alguns minutinhos, né? Não queria sair do assunto, mas já que a gente tá falando do whey, eu tenho ainda alguns minutinhos. O que acontece? Para comprar um whey, você tem que avaliar a lista de ingredientes. Por quê? O whey, ele precisa ter apenas proteína do soro do leite. Então, esses ingredientes precisam ter a proteína do soro do leite. Os outros ingredientes o meu corpo não precisa, né? Tem wheys que tem ingredientes mirabolantes, diversos aditivos, diversos adoçantes artificiais. E assim, o que acontece? Geralmente, os sem sabor, depende muito da marca, gente. Mas são os que eu pesquisei até hoje. Geralmente, os sem sabor, por ele ser sem sabor, ele possui menos quantidade de açúcar, de adoçante, de aditivos, que é para dar aquele gostinho saboroso.
Então, os sem sabor geralmente possuem. E também tem gente que fica muito enjoada, né? Frequente reclamações de que consome whey de sabor e fica enjoada. Então, para quem fica enjoada, é interessante o sem sabor. E o com sabor pode ser interessante, mas tem que avaliar a lista de ingredientes. Porque geralmente o com sabor possui, como eu disse, mais açúcar, mais aditivos químicos, mais adoçantes artificiais. Tá? Sempre preferir adoçantes naturais, como stevia e eritritol. Tá? Sempre preferir os naturais. Os artificiais podem causar diversos males à saúde. Tá? Então, uma ótima pergunta tá relacionada ao whey. Procura os ingredientes, porque tem com sabor, com ingrediente muito interessante. Pequena lista de ingredientes. O primeiro ingrediente precisa ser proteína do soro do leite. Tá quase findando aqui, calma. Tô preocupada. Proteína do soro do leite precisa ser o primeiro ingrediente. E precisa ter uma pequena lista de ingredientes. Quanto maior, é mais baboseiras que eles estão botando nesse whey, que não vai influenciar em nada na nossa saúde. Pelo contrário, vai só prejudicar. Tá bom? E, Stephanie, você tá aí ainda? Não sei se você tá aí ainda. Mas eu vou pegar essa sua dúvida do BCAA e eu vou fazer uma próxima live e eu vou trazer. Porque agora não dá pra falar mais. Eu falei da creatina, né? Porque geralmente é o que a gente consome mais. E são um dos melhores alimentos, né? Que é a creatina. Um dos melhores suplementos. Que suplementa diferente alimento. O suplemento é para suprir uma falta, né? A falta pela alimentação, né? Então, não sei se a Stephanie ainda tá aí, mas depois, na próxima live, eu vou falar do BCAA, tá? Não falei agora porque os minutos estão acabando, gente. Tá quase finalizando. E eu vou precisar sair, tá? Então, assim, vou tentar voltar mais vezes. Vou tentar marcar horário. Talvez eu fique 7 horas. Porque eu percebi que o horário de 7, 8 horas as pessoas entram mais. Acho que as pessoas estão mais relaxadas, né? Chegam no seu trabalho. Então, eu vou tentar fazer isso. Eu espero ter tirado bastante dúvida de vocês. Depois eu vou trazer outros alimentos, outras dúvidas. Vou trazer do BCA. Eu acho que a Stephanie já saiu. Porque ela não tá respondendo mais. Depois eu vou trazer do BCA também pra vocês, tá? Se realmente é preciso, né? Ou não. Mas, por enquanto, eu fiquei no whey, na creatina, já que tá finalizando. Falamos de frutas, falamos de pão, falamos de tapioca, falamos de batata doce, falamos de batata inglesa, falamos do açúcar branco, falamos do açúcar mascavo. Tem diversos outros alimentos que nos causam dúvidas por conta de centenas de pessoas falarem mal. Será que realmente faz mal? Né? Então nós temos que pensar, estudar. Esse horário é mais difícil. O horário mais fácil é um horário mais tarde, certíssimo ali. E eu vou fazer isso, né? Vou ajustar meu horário e eu vou tentar entrar mais vezes. Eu tô muito feliz, de verdade. Porque eu achei que ia ter, tava falando com minha mãe. Mãe, se eu tiver um total de 0 visualizações na minha live. Não vai ter. Gente, muito obrigada, tá? 7 horas ou 8 horas seria melhor. Eu vou fazer isso, tá bom, gente? Então eu vou tentar voltar mais vezes, pelo menos uma vez na semana. Mas se eu conseguir mais, eu jogo lá no feed. Mas eu vou tentar marcar dias e horários fixos, porque isso dá mais certo. Vocês vão saber que eu tô aqui, tá, gente? Então eu vou sair, porque acabou o meu tempo, vai desligar e eu não vou conseguir salvar. Lari, um beijo, muito obrigada por ter entrado. Muito obrigada, gente, pela audiência. Sério mesmo, gente, minha primeira live de muitas, se Deus quiser. Mas eu tô muito feliz, né? Pela quantidade de pessoas que entraram. Muito feliz mesmo. Muito obrigada, gente. Eu vou desligar aqui. Vem me ajudar a desligar. Não sei nem desligar e salvar o vídeo, mas eu vou tentar aqui pra deixar salvo no Instagram pra depois vocês verem direitinho, tá bom, gente? Um beijo. Beijo, pessoal. Espero ter tirado o máximo de dúvidas possível. E até a próxima. E fique. Até esqueci a palavra. Fique registrado que na próxima live eu vou trazer sobre o BCA também, tá? Que não tive tempo dessa vez. E também não tava focado nesse assunto, mas na próxima a gente fala sobre o whey, creatina e o BCA juntos. Tá bom, gente? Obrigada, gente. Beijinhos. Até a próxima. Vou tentar salvar aqui o vídeo. Vou tentar aqui.
Beijos, Ale.